Que tu sejas o primeiro, que tu sejas meu tudo, que tu sejas meu maior tesouro, que tu cresças e eu diminua. Canta isso, que tu sejas o primeiro, que tu sejas o primeiro, que tu sejas meu tudo, que tu sejas meu tudo, que tu sejas o meu maior tesouro, que tu sejas meu maior tesouro, que tu cresças e eu diminua, que tu cresças e diminua, que tu apareças, eu me esconda, mais de Deus, menos de mim, mais de Deus e menos de mim, que tu apareças, que tu apareça, e eu me esconda, mais de Deus e menos de mim, mais de Deus e menos de mim, estar em tua presença, estar em tua presença, me esconder na adoração, me esconder na adoração, adorar para avivar, adorar para avivar, mais de Deus e menos de mim, mais de Deus e menos de mim, que Ele cresça, que Ele cresça e eu diminua, que Ele cresça e eu diminua, que tu apareças, eu me mais de Deus e esconda, mais de Deus e menos de mim, que tu apareça, Senhor, que tu apareça, eu me esconda, mais de Deus e menos de mim, diga, está na tua presença, está em tua me esconder na adoração, me esconder na adoração, adorar para avivar, adorar para avivar, mais de Deus, menos de mim, mais de Deus e menos de mim, que Ele cresça e eu diminua, que Ele cresça e eu diminua, que Ele cresça e eu diminua. Senhor, o que nós queremos é durante todo este tempo que o Senhor nos reuniu aqui, nesses dias reservados para o Senhor, nós reservamos e esperamos ansiosamente nós esperamos chegar esse final de semana, e o que nós mais queremos é estar na sua presença. Nós não queremos se preocupar com mais nada, Senhor. Nós não queremos nos deter em mais nada, Senhor, a não ser estar na tua presença, a não ser escutar as batidas do seu coração, colher a revelação, a direção, os passos que nós precisamos dar, Senhor. Nós não queremos nada além de ti.
Nós não queremos aplausos, nós não queremos reconhecimento, nós não queremos louvores. Nós queremos que tudo seja para Ti, por Ti, em Ti. Nós queremos que essa chácara de Santa Cruz seja uma fornalha ardente de avivamento, Senhor. E que daqui nesse final de semana se espalhe por toda a nação brasileira, se espalhe por toda esta nação que o Senhor ama, que o Senhor escolheu como lugar de avivamento, a força daquilo que aqui nós fazemos. Cada canto, cada oração, cada palavra partilhada, a adoração, a comunhão, a convivência, que tudo seja para Ti, Senhor. Que tudo seja para a Tua glória, Senhor. Que tudo seja para o Teu louvor, Senhor. É o que nós mais queremos, nos esconder na Sua presença, nos esconder na adoração. Adorar para avivar, e avivar para adorar, Senhor. É o que nós queremos, é o que eu peço, Senhor. E como o Senhor me deu o encargo de ser pregoeiro do Senhor nessa manhã, de trazer a Sua mensagem, eu me aproximo com temor e tremor da Sua santa palavra, e de tudo aquilo que o Senhor revelou a mim. Mas eu entrego os esquemas, eu entrego tudo aquilo que eu posso até ter me equivocado, que era do Senhor, porque eu quero que seja só e tudo do Senhor, nada meu, nada de mim. Que diminua eu para que o Senhor cresça, que eu me esconda para que o Senhor apareça. E eu Te peço permissão em tocar em algo tão sagrado, Senhor, que é a Sua santa palavra, que é o Seu ensinamento, que é a sã doutrina da salvação. Que eu diminua e que o Senhor cresça, que eu desapareça para que o Senhor apareça, para que o Senhor fale. Tem piedade de mim, Senhor, tem piedade das minhas fraquezas, dos meus pecados, das minhas limitações. Que seja mais de Deus e menos de mim, mais de Deus e menos de mim, mais de Deus e menos de mim. E eu quero pedir, Senhor, ousadamente 100% de compreensão para aqueles que aqui estão e para aqueles que receberão essa mensagem. Ousadamente eu peço uma eficácia, como o Senhor deu a Pedro, que na sua pregação converteu 3.000, como o Senhor deu a Jonas, que converteu uma cidade inteira, como o Senhor deu aos Seus profetas. Que essa eficácia possa, Senhor Deus, quebrantar o nosso coração e nos levar a experimentar aquilo que o Senhor tem para nós, aquilo que o Senhor tem de revelação, de correção, de exortação, de envio. Que Ele cresça e eu diminua, que Ele apareça e eu me esconda, mais de Deus e menos de mim. Diga comigo, mais de Deus, Mais de Deus, e menos de mim. menos de mim. Diga mais uma vez, mais de Deus Mais de Deus, e menos de mim. menos de mim, Mais de Deus mais de Deus, e menos de mim. menos de mim. Que Tu apareças e eu Me esconda, mais de Deus e menos de mim. Que Tu Apareças, eu me esconda em Ti, mais de Deus e menos de mim. Está
voz suavemente no Espírito. Fala em mistérios a Deus nessa hora. Isso. Senhor, vai quebrantando o nosso coração. Vai ungindo os nossos ouvidos. Vai tocando no nosso entendimento, na nossa compreensão. Nos liberta da tentação, do julgamento, para que nós entendamos a sua mensagem, para que nós compreendamos aquilo que o Senhor tem, para que os nossos preconceitos caiam por terra, para, Senhor Deus, aí sim brotar em nós aquilo que o Senhor tem, aquilo que o Senhor quer, aquilo que o Senhor quer realizar. Mais de Deus, menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. E nós recorremos a Ti, Virgem Santíssima, que viveu plenamente essa realidade. Mais de Deus e menos de Ti. A Senhora foi capaz, Mãe, de renunciar aos seus sonhos, aos seus projetos, para que Deus crescesse na Senhora, para que Deus aparecesse na Senhora. Ensina-nos a viver como a Senhora viveu. O Senhor olhou para a pequenez da sua serva. Ensina-nos a ser pequenos, Virgem Maria. Nunca nos sentir grandes, importantes, porque o único importante é o seu Filho Jesus Cristo. Ensina-nos, Mãe, como povo, como igreja, a viver essa experiência. Mais de Deus e menos de mim. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos, Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Bom dia! Tudo bem com vocês? Que bom nós nos reunirmos aqui. Diga para esse irmão que está do seu lado, que bom nós estarmos aqui. Diga para quem está do outro lado, que bom nós estarmos aqui. Que maravilha! Vamos aplaudir o Espírito Santo por ter nos convocado. Aplaudamos o Espírito Santo porque foi Ele que nos provocou a estar aqui. Isso, a Ele toda a honra, toda a glória e toda a adoração. Vou fazer um pouco de memória, é tão bom olhar vocês aqui, porque existia um tempo em que nós nos reuníamos na capelinha aqui debaixo do centro de evangelização. Eu não lembro, não me recordo mais o número, mas acho que não passava de 5. E a gente clamava por avivamento. Era qual ano, Fábio, que nós começamos? Ah, tem muito tempo. E a gente, porque o serviço aqui na Canção Nova é exigente, e nós não tínhamos descanso no outro dia. E nós vínhamos e ficávamos na capela até a hora que Deus queria. Tinha uma hora que eu me paramentava, pegava o Santíssimo e nós 5 andávamos aqui. Se era 5, se era 10, eu não lembro. E ficávamos dando volta. Quem passasse aqui de madrugada foi um bando de louco, né? E rodava, dava 7 voltas e profetizava. E dizia que um dia Deus falava: viriam muitas pessoas aqui neste centro de evangelização para clamar pelo avivamento do Brasil. E Deus foi falando, quando Ele me deu a oportunidade de escrever o livro, me inspirou, me provocou. E eu escrevi. O nome não ia ser muito bem aceito.
E eu falei, só lança se for o nome que Deus colocou no meu coração. Se não for, ele vai ficar guardado. É avivamento, profecia do avivamento. E nós fomos vendo o resultado. Não é porque nós oramos simplesmente que hoje nós nos reunimos aqui. Claro, a oração, ela vai movendo, ela vai produzindo efeito, ela vai contagiando. Mas Deus foi alcançando corações que sentiam da mesma maneira o impulso, no mesmo tempo, na mesma época. Talvez pessoas ainda muito mais antigas, que já estão com os pés machucados da missão. E talvez nem só os pés, mas as emoções, pelas perseguições, pelos flagelos da humilhação, pela oposição do inimigo, que muitas vezes usa até pessoas de dentro da igreja para se opor ao mover. E eu creio que tem muito sangue derramado, muita lágrima derramada antes de nós. E eu quero honrar essas pessoas hoje. Diante do Senhor eu quero honrar cada um que chorou, cada um que tem derramado sangue, cada um que tem sido perseguido, humilhado, muitas vezes questionado, proibido de falar, de pregar. Mas às vezes, quando nós calamos, a profecia ainda fica mais intensa. Mas o que nós queremos é alcançar essa graça. Deus quer fazer de nós instrumentos desse avivamento, com toda a consciência de que nós não promovemos o avivamento. O avivamento vem do trono de Deus, o avivamento vem da graça de Deus. Nós só somos instrumentos. É o Espírito que faz, é Jesus que é o avivalista por excelência. E nós cairíamos num erro muito grande se nós pensássemos que o avivamento depende simplesmente de nós, simplesmente da pregação do Padre Roger, da oração do Padre Roger. Não. E eu estou falando o meu nome para que você também se coloque aí. Não depende de mim. Se eu for achando que eu promovo avivamento, eu corro o risco de promover a mim mesmo, promover histeria, obra emocional. Porque o genuíno avivamento vem exclusivamente da obra do Espírito Santo. E é isso que Ele quer. E é isso que o Espírito Santo quer. Avivamento. Diga comigo, é isso que o Espírito Santo quer. Avivamento. Diga mais forte, é isso que o Espírito Santo quer. Avivamento. Pega comigo Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Versículo 1. Ao anjo da igreja que está em Sardes, escreve: assim fala aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas estás morto. Vigia, reaviva o que te resta e que estava para morrer, pois não acho perfeitas aos olhos do meu Deus as tuas obras. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. Observa-o, converte-te. Se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, sem que tu saibas em que hora vou te surpreender. Todavia, aí em Sardes
Existem algumas pessoas que não mancharam as suas vestes. Estas vão andar comigo, vestidas de branco, pois são dignas. O vencedor vestirá vestes brancas, e não apagarei o seu nome do livro da vida, mas o apresentarei diante do meu Pai e dos seus anjos. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Palavra do Senhor. A igreja de Sardes foi evangelizada por João Evangelista, o autor do Apocalipse, da Revelação. E essa igreja, esta cidade, ela era uma cidade muito rica, com jazigos de diamante, com produções muito grandes, de várias especiarias. Era uma igreja poderosa, que tinha uma expressão. Mas Deus fala a João em revelação que essa igreja que tinha tudo havia se acomodado, ela havia parado de crescer, ela havia parado de avançar, ela estava satisfeita com aquilo que tinha vivido, com aquilo que experimentava, com aquilo que já tinha. Faltava paixão, paixão pelo Senhor, faltava paixão pelas almas, faltava desejo de ir além, de abrir-se mais. Estavam acomodados, tinham perdido a retidão, tinham perdido a simplicidade, tinham perdido a originalidade, a essência. E Deus exorta, porque a beleza, o culto que tinha, muitas vezes chamava a atenção. Mas Deus fala pela boca de João: conheço a tua conduta. Como anda a nossa conduta? Como anda a minha conduta? Como anda o meu modo de agir, de me portar, de viver, de proceder? Como tem sido o meu procedimento? Como sou eu no secreto? Como é você no secreto? Quando é só você, quando você não precisa representar nada, quando você não precisa impressionar ninguém, quando você não precisa que as pessoas olhem para você e digam: nossa, como ele é piedoso, como ele é orante, como ele é de Deus, olha a maneira que ele se veste, olha as coisas que ele fala, olha que palavras que ele traz. Mas e você, irmãozinho, no secreto, quando ninguém te vê, quando as luzes do palco já apagaram, quando é só você diante de Deus, quando sou só eu diante de Deus, e nas nossas missões, e onde nós estamos, onde Deus nos leva, naquilo que nós fazemos no nosso apostolado, seja na pregação, seja na ministração da música, na intercessão, não sei o que você faz, mas e lá, como nós temos sido nas nossas missões? Em que eu tenho fixado os meus olhos? Em quem eu tenho fixado os meus olhos? No que eu tenho fixado os meus olhos? As exigências que eu faço estão de acordo com aquilo que eu sou? As exigências que eu faço estão de acordo com aquilo que eu sou? Bata no peito e diga: as exigências que muitas vezes eu faço estão de acordo com aquilo que eu digo que eu sou?
Como é a minha conduta dentro da minha casa? Com aqueles que estão mais próximos de mim? Com aqueles que sabem quem eu sou de verdade? Como é a minha conduta dentro da minha casa? O meu comportamento na minha família, na minha comunidade, na minha paróquia? Como anda a minha sexualidade? Nós temos, infelizmente, visto tantos escândalos sexuais. Mas peraí, o avivamento precisa tocar no mais profundo do nosso ser e provocar-nos a viver aquilo que o Padre Dudu nos provocou ontem. A gente olha lá para fora, olha para a Operação Aleté e diz: yes, até que enfim. Mas e a minha verdade? E a sua verdade? A gente julga os outros, mas e o nosso comportamento? Talvez nós não desviamos milhões da Petrobras, mas a gente vive uma vida de corrupção. Somos corruptos no trânsito, não obedecemos às leis do trânsito. Somos corruptos dentro da igreja, vivemos de interesse, somos corruptos nos nossos relacionamentos, mas a gente só olha para fora. Chegou a hora de olhar para dentro. Chegou a hora de olhar para o coração. Chegou a hora de nós nos perguntarmos: nós temos sido sinceros ou nós temos vivido numa falsidade? Conheço a tua conduta. Tens fama de estar vivo, mas está morto. A nossa vida corresponde com aquilo que nós pregamos e testemunhamos? A minha vida como padre corresponde com aquilo que eu prego, com aquilo que eu digo, com aquilo que eu ensino, com aquilo que eu digo que eu acredito? Porque existe algo que eu tenho estudado, uma palavrinha difícil, chamada paralaxe cognitiva. A paralaxe cognitiva é aquilo: o discurso é uma coisa e a vida é outra. Existem duas realidades. O meu discurso é muito legal, é o avivamento, é o poder, é a glória, aleluia, eu dou pulinho, eu viro pirueta. É o discurso, mas e a vida? Existe aí duas realidades. É igual o pessoal que vai para a conferência do clima e querem que acabe o aquecimento global, mas eles usam ar-condicionado, spray, tudo na casa deles. O discurso é uma coisa, a vida é outra, completamente diferente. Como tem andado a minha vida? A nossa vida corresponde com aquilo que nós buscamos, com aquilo que nós dizemos que acreditamos, com aquilo que nós pregamos. São Paulo, na carta aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3 e 4, ele vai dizer: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus, em Cristo. Nele Deus nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante do amor. Segura na mão de quem está do seu lado, porque a palavra de Paulo é comunitária. Balança a mão desse irmão e diga: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a bênção espiritual nos céus. Diga para esse irmão: meu irmão, em Cristo, eu e você fomos abençoados com toda a sorte de bênção do céu. Dê um sorriso para esse irmão e diga que você sabe o que é isso. Em Cristo Jesus, oh glória, em Cristo Jesus. Diga para ele: oh glória, nós fomos abençoados com toda sorte de bênçãos do céu. Com toda sorte
de bênção. Nós somos abençoados, nós somos o povo eleito, a raça escolhida. Mas vai dizer, segura na mão do seu irmão, você tirou da mão para aplaudir? Diga, em Cristo nós fomos abençoados. Balança a mão dele e diga, nele, em Jesus, nele, olha para cá, nele, olha para Jesus, nele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Bate o pé aí, ó. Antes disso aqui existir, antes de Deus criar o mundo, antes do Espírito pousar sobre as águas, Deus nos escolheu. Balança a mão de cima. Nos escolheu antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis diante do amor. Você percebeu? Continua segurando a mão do irmão aí. Você percebeu que houve uma ação de Deus. O Pai nos abençoou com toda a sorte de bênção em Cristo. Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Agora vem a nossa parte, para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Eu digo para os meus irmãos profetas, para os outros que estão espalhados aqui, se o avivamento não gerar santidade, vamos parar agora. Hoje vai ser o último acampamento, a profecia do avivamento. Se a gente continuar na mesma pouca vergonha, na mesma sem vergonhice, nos mesmos pecados, basta, chega. Se não for para ser santo, não vale a pena. Acabou, chega. Se não for para ser irrepreensível, se não for para ser santo, Deus está dizendo, eu conheço a sua conduta. Parece que estáis vivo, vocês fazem até barulho, mas estáis mortos. A vida diária é que mostra se nós estamos vivos ou mortos. O dia a dia, a nossa intimidade com Deus, a nossa busca incessante pelo Senhor. Aquilo que o Fábio Lira nos ensinou na profecia do avivamento do ano passado. A lareira. A sua lareira aqueceu algum dia desse ano de 2015 que passou? Ou ficou só naquela emoção? Que lindo, foi tremenda a palavra. Glória a Deus, foi demais. Você não tem noção como foi. Você não tem noção, aquela palavra que o Fábio trouxe da lareira me tocou. Mas eu pergunto, passou um ano, você foi na lareira? Já tem um ano. Você tem se colocado na sala do trono, junto do mestre, para ouvir o coração e deixar que ele ouça, que ele escute também o nosso coração, as batidas do nosso coração. Meus queridos, minhas queridas, amados de Deus, não pensemos que reunir multidões é sinal de que nós estamos vivos. Não pensemos. Eu tenho receio, Deus sabe, Deus me conhece. Eu tenho receio de pregar para multidões, levá-las a Deus e perder a minha salvação. Deus sabe o quanto eu digo isso para Ele todos os dias. Eu tenho medo da minha fama, de atrair as pessoas. Deus vai aproveitar, porque vai atrair as pessoas por causa daquela merdinha, daquele padre Roger Luiz da Canção Nova. E eu reuni as pessoas, Deus vai fazer, e eu me perder e ir para o quinto dos infernos no final de tudo. O Senhor sabe quanto temor eu trago no meu coração. Não pense que a agenda cheia, viajar o mundo pregando, ser reconhecido, ter nome em cartaz, em programação de eventos, significa que nós estamos vivos. Se eu prego só teoria, e isso não parte para a experiência, se eu não tenho intimidade, se eu não conheço aquele que eu estou falando, se eu não tenho intimidade com Ele, eu tenho uma agenda lotada, mas não tenho tempo para falar com Deus. Que história é essa?
Você vai anunciar você mesmo e você vai se quebrar no caminho, vai se quebrar, vai se destruir, vai começar a anunciar alguém que você não conhece. É necessário voltar para a sala do trono, ser, e não simplesmente fazer, e não simplesmente falar, mas ser, porque os filósofos vão dizer: o agir segue o ser. Diga comigo: eu preciso ser. Eu preciso ser. Diga mais uma vez: eu preciso ser. Jesus é o meu melhor amigo? É o seu melhor amigo? Quanto tempo você gasta com Ele, na presença dEle? Quanto tempo de oração, de entrega, de adoração? Ah, Padre, você não sabe como é que é a minha vida. Ah, você tem tempo para tanta coisa. Se eu fosse enumerar aqui. Jesus é meu melhor amigo. Sabe, gente, como o Padre Dudu ontem disse, eu já estou cansado de ouvir falar de avivamento da Rua Azusa, avivamento de Gales. Eu já estou enjoado de me dizer que tem avivamento acontecendo no Canadá, na Nigéria. Eu não quero saber, eu quero ver o avivamento acontecer aqui. Não me fale mais. Só me digam: está acontecendo no Brasil. Quando estiver acontecendo no Brasil, pode vir falar. Eu não quero mais saber de avivamento, eu quero ver avivamento acontecendo. Chega de ouvir falar dos outros. E a gente fala com a boca cheia, lá na Rua Azusa, lá não sei aonde, lá no Gales. E aqui? Já tem quanto tempo que nós estamos orando? No outro avivamento, uma pessoa mandou uma mensagem para mim, eu acho que eu nem falei para o Fábio, falando assim: o seguinte, padre, as pessoas estão dizendo por aí que a onda já passou e nós ficamos para trás. Falei: não entenderam nada de avivamento. Já passou e nós ficamos aí para trás. Se vocês souberem o que é um avivamento, vocês nunca vão falar isso. Nós não experimentamos nada. Deixa eu te perguntar uma coisa: sua sombra já curou alguém? Já? Alguém falou que já. Depois traz o testemunho comprovado pelos médicos para mim. Seu suor cura alguém? A sua pregação já converteu 3.000? Então olha para o avivamento do início. Aquilo lá é avivamento. Aquilo lá é avivamento. Quando essas coisas começarem a acontecer de uma maneira extraordinária, aí sim, eu já estou enjoado. Eu já li tudo sobre avivamento. Não quero mais ler, eu quero experimentar. Não é orgulho não, é propósito. A glória a Deus que está acontecendo na Nigéria, glória a Deus que está acontecendo no Canadá, mas e no Brasil? E a promessa: tens fama de estar vivo, mas estás morto. Estás morto. Mas olha o carinho de Deus: vigia, reaviva o que te resta e que estava para morrer, pois não acho perfeitas aos olhos do meu Deus as tuas obras. Lembra-te daquilo que tens aprendido e ouvido. E aí Deus exorta a igreja de Sardes, e Deus exorta aqueles que buscam avivamento. Na profecia do avivamento de 2016, Deus está exortando: observa-o. Quantas coisas nós já ouvimos, é aplicação agora. Observa-o. O que você já ouviu, o que você já escutou. E aí Deus é incisivo: converte-te. Se não estiveres vigilante, eu virei como um ladrão sem que tu saibas em que hora vou te surpreender. Todavia, aí em Sardes existem algumas pessoas que não mancharam as suas vestes. Estas vão andar comigo vestidas de branco, pois são dignas. Fecha um pouquinho os seus olhos e peça ao Senhor que você não manche mais as suas vestes.
Se você manchou, peça para Ele agora limpar. Feche os seus olhos aí. Todos nós, a começar do padre. Ora, eu não vou conduzir não, quero ouvir a sua oração. Peça para Deus: Senhor, eu não quero manchar as minhas vestes. Eu não quero manchar as minhas vestes. Eu não posso manchar as minhas vestes. Se eu as manchei, lava agora no sangue de Jesus. Purifica agora, Senhor. Manifesta agora na minha vida essa graça. Eu preciso, Senhor. Eu preciso de vestes limpas. Alveja agora as minhas vestes, vestes de santidade que talvez foram, Senhor Deus, sujas pelo pecado, pela vaidade, pelo orgulho. Foram sujas, Senhor, pelas minhas carências, pela minha autopiedade. Foram sujas, Senhor, pelos meus interesses, pela minha falsidade, por querer lugar de honra e de glória, por querer elogios. Purifica, Senhor, as minhas vestes. Lava com teu sangue. Lava com teu sangue. Lava com teu sangue. Lava as minhas vestes, Senhor. Eu preciso, Senhor. Eu necessito, Senhor. Alcança, Senhor, a minha vida. Amém. Meus queridos, o Senhor está dizendo: aviva o que te resta. Avivar, tornar mais ardente, mais vivo, fazer o fogo voltar a estar em alta. No dicionário bíblico vai dizer assim: quando Deus decide um despertamento acontecer em pequena escala dentro da vida de uma pessoa. O avivamento significa, em primeiro lugar, que os crentes mornos, cansados, despertem para uma nova vida espiritual e entrem outra vez em contato com os rios de água viva. Ou expressando com uma palavra bíblica: a vossa vida está escondida juntamente com Cristo em Deus, como Paulo vai dizer em Colossenses 3. Diga comigo a primeira coisa. Diga comigo a primeira coisa. É reacender a chama do meu coração. É voltar à essência da igreja. E aqui eu não estou fazendo anacronismo não, que alguns teólogos podem dizer: esse padre aí vive de anacronismo. Não é anacronismo, é a essência da igreja, a vida carismática, pentecostal. A igreja nasceu no Pentecostes, e nós precisamos voltar à essência. É daí que acontece o transbordamento. A essência é a mais importante característica de um ser. Ela diz da própria existência. É o que constitui a natureza de um ser. A essência é o que é fundamental. Vou dar um exemplo para você. Eu não vou dar uma aula de São Tomás de Aquino aqui, do livro Ente e Essência. Não dá. Mas a essência, o homem, qual é a essência do homem? Ser humano. Quando nós vemos barbaridades que nem os animais fazem, a gente olha e fala: é um monstro. Não é humano. Quando algumas pessoas fazem as coisas, certas realidades que a gente acaba sabendo, você fala assim: meu Deus, isso não é humano, é um monstro. Como pode ter feito aquilo? Por quê? Perdeu a essência. A essência do homem é a humanidade. Mas eu fui pesquisar para saber como que produz perfume. Todo perfume tem essência, álcool e água. Mas existem 3 etapas da realidade da essência. A primeira coisa é a nota de saída.
é aquela primeira que se espalha no ar, aquele cheiro. Vai facilmente, se dispersa. Nós sentimos essa primeira essência de saída quando nós abrimos o frasco de um perfume. Depois vem a essência do coração. Ela é menos volátil, nós só percebemos quando o produto seca na pele. E a terceira, e é essa que nós precisamos estar. A primeira é daquele encontro que nós tivemos com Jesus e ficamos aleluiado. Encontrei o Senhor, Ele mudou a minha vida. Eu era um bêbado, vivia drogado, um sem vergonha, Ele mudou a minha vida. A primeira essência, vai aqui que aquilo espalha. Depois a segunda essência é aquele momento em que seca na pele. Ainda não é a essência verdadeira e plena, é um segundo momento. É quando vem as provações, quando a gente entra na via purgativa, vai sendo purificado. Mas a nota de fundo, e eu imaginei quando eu fiz essa pesquisa lá em Gálatas 2:20, quando Paulo diz: já não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Vai dizer, é aquela que garante a fixação do aroma na pele. Ela é mais densa, e aí tem uma palavrinha, mais cara de produzir. Exige mais. Exige mais. Exige muito mais. Ela é mais cara, ela tem o preço mais alto. É o preço de manter-se em constante estado de avivamento, em constante vivência de santidade. Deus está nos chamando, ei, vigia, reaviva o que te resta, volta à essência. Adorar para avivar, a adoração sincera nos liberta das divisões. Pois enquanto nós formos divididos, vai ficar muito difícil acontecer o avivamento que Deus espera. Enquanto tiver interesses pessoais, nós vamos experimentar barreiras para que o avivamento que Deus quer para o Brasil aconteça. Nós vamos ver focos de avivamento, mas um avivamento que vai se alastrar, ele não vai acontecer. Vai lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3. Paulo vai estar dizendo aos pregadores: versículo 1. Irmãos, não vos pude falar como a pessoas espirituais, tive de vos falar como pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Olha o lamento. Deixa eu dizer uma coisa, Paulo ficou 3 anos, nós já estamos no 3º ano da profecia do avivamento. Paulo ficou 3 anos evangelizando em Corinto. Depois ele mandou essa carta: não vos pude falar de uma maneira espiritual, como a pessoas espirituais, tive de vos falar como pessoas carnais, como a crianças na vida em Cristo. Eu vos alimentei com leite, não com alimento sólido, de acordo com a vossa capacidade. E nem atualmente sois capazes de tomar alimento sólido, pois sois ainda carnais. As rivalidades e contendas que existem no meio de vós, acaso não mostram que sois carnais e que procedeis de modo humano apenas? Quando um declara eu sou de Paulo e o outro eu sou de Apolo, não estáis apenas no nível humano? Pois o que é Apolo, o que é Paulo, não passam de quê? O que está escrito aí? De servos. O que é Apolo? O que é Paulo? Não passam de servos pelos quais chegastes à fé. A cada um o Senhor deu a tarefa. Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus que faz crescer. Aquele que planta e aquele que rega são a mesma coisa, mas cada qual receberá o salário correspondente ao seu trabalho.
pois nós somos cooperadores de Deus, e vós, lavoura de Deus, construção de Deus. Eu volto a dizer, enquanto acontecerem contendas e divisões no nosso meio, nós não experimentaremos aquilo que Deus tem, porque se vier vai estourar tudo, não vai ser como nós esperamos, vai ser obra de destruição, porque uma estrutura rachada, ela cai, ela não mantém-se de pé. Ontem mesmo eu vi uma notícia de uma casa que eu não lembro onde foi, que caiu, ninguém sabe ainda. Caiu, matou 2 pessoas, e a outra pessoa está no hospital. Mas porque com certeza a estrutura estava rachada, o alicerce estava rachado. Vamos parar com essa história, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Não, nós somos do Espírito Santo. Vamos parar de bobeira. Senão Deus não vai mover do jeito que Ele quer mover. Senão Deus não vai fazer do jeito que Ele vai fazer. Ah, o meu encontro, o encontro do outro. Ai meu Deus, quanta carnalidade. E estou falando como pai, quanta carnalidade, vamos parar com isso. Pelo amor de Deus, quanto interesse pessoal, quanta injustiça, quanto apego material, quanta falsidade. Já chega. Eu volto a dizer, se nós não mudarmos, eu não estou disposto a fazer profecia do avivamento mais. Não estou, e estou sendo sincero e taxativo. Se nós não nos convertermos, se nós não mudarmos de verdade, eu não quero reunir multidão em Cachoeira Paulista para dizer, nossa, o encontro que nós estávamos lá, tinha um monte de gente, e a gente ir para o quinto dos infernos. Já chega. E aí você olha para a sua vida, olha para a sua comunidade, olha para a sua paróquia, para o seu grupo. Nós não somos chamados a dividir nenhuma instância da igreja. Nós não somos chamados a ficar falando mal da igreja, a ficar falando mal de padre. Nós não somos chamados a ficar falando mal de movimento. Isso não é avivamento, isso é carnalidade. Já chega de ficar, desculpa falar assim, desculpa nada. Desculpa nada, vou parar com essa história. Eu aprendi que não tem que pedir desculpa não, senão você já enfraquece aquilo que você está falando. Nada esquece que eu pedi desculpa. Mas a gente tem que parar de ir para encontro e ficar avaliando pregações e o nível de unção. Não vá, porque senão você vai para o inferno. Porque esse orgulho, o avivamento é humildade, é reconhecimento de que eu não sou nada. Nós estamos nos achando os bambambam, os cheios do Espírito Santo, os donos da verdade. E nós não somos. Carnais nós temos sido. Carnais. Adorar para avivar. Avivamento é transbordamento. Se tem rachadura, a água se esvai. A água se esvai. Olha o que a igreja vai dizer sobre adoração. Adoração é o primeiro ato da virtude da religião. Adorar a Deus é reconhecê-lo como Deus, como Criador e o Salvador, o Senhor e dono de tudo que existe, o amor infinito e misericordioso. Adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele prestarás culto. Diz Jesus citando Deuteronômio. Adorar a Deus é no respeito e na submissão absoluta. É reconhecer o nada da criatura. O que eu sou? Ex nihilo. Nada. Aponta para mim seu dedão. Pergunta o que você é, padre. Nada. Nada. Se não chegarmos ao ponto do entendimento que nós não somos nada, não existe adoração. Se eu entrar na capelinha lá da minha casa, dizendo, eis aqui o grande pregador das multidões, Senhor, pode me ungir, oh glória, eis aqui o cara do avivamento, Senhor, dá mais. Que adoração. Eu estou me colocando acima dele. Estou me colocando acima dele. A igreja ensina a adoração
Adorar ao Senhor é reconhecer-se nada diante do Criador. Nada da criatura, que não existe a não ser por Deus. Adorar a Deus é como Maria no Magnificat, louvá-lo, exaltá-lo, humilhar-se a si mesmo, confessando com gratidão que Ele fez grandes coisas e que o seu nome é santo. A adoração do Deus único liberta o homem de se fechar em si mesmo, da escravidão do pecado e da idolatria. O Padre Dudu fez uma homilia extraordinária ontem nos ensinando isso. Nos ensinando isso. Adorar para avivar. Adorar para avivar. Adorar para avivar. O avivamento que nós sonhamos e que Deus fará só virá quando nós estivermos na essência, quando nós exalarmos o perfume da santidade, quando tiver menos cheiro de carne no meio de nós e tiver mais cheiro de Deus em nós. Esse avivamento que nós tanto pregamos, gritamos, clamamos, ele só virá se sair o fedor de carne, de bosta, desculpa falar assim, de merda do meio de nós e brotar de nós o cheiro de Cristo. A santidade, a essência, entranhada na pele, entranhada nas atitudes, na maneira de pensar. Sabe, gente, porque quando nós estamos na pior, a gente é bem humilde. Quando a gente está lá em cima, tudo muda, a gente faz tudo aquilo que a gente criticava. Falar de algo pagão aqui, profano, eu gosto muito de filme. E eu fui assistir o último episódio dos Jogos Vorazes. A Garota em Chamas, Katharine Everdeen. E eu estava lá no cinema, sei que aquilo lá é tudo uma bobeira, tem as mensagens e tal. Aquela esperança não é a esperança cristã. Mas no final, quando o distrito toma a capital, e aquela comandante loira, depois que a Katharine acorda, ela vai lá ver o presidente Snowden, e ela tinha a missão de matar o presidente Snowden, porque ele oprimia os distritos. E aí a Katharine Everdeen vai lá, e ela conversa com ele, ele fala para ela, você vai ver, eu sou bom, você vai ver. E aí ela volta para o palácio do governo, e a loira reúne o conselho, e ela diz, eu tenho uma proposta, e eu preciso da adesão de vocês. Nós vamos fazer os Jogos Vorazes com as crianças da capital. Aquilo que eles combatiam, eles começam a fazer. Essa é a nossa tendência. Aquilo que nós combatíamos quando nós começamos a subir, nós começamos a fazer da mesma maneira. E a Katharine, eu fiquei decepcionado na hora que ela levantou a mão concordando. Eu falei, meu Deus, não é possível, corrompeu mesmo. Daí a pouco ela vai, a Garota em Chamas, todo mundo lá, e o Snowden amarrado lá na pilastra, e vem os Jogos Vorazes, vai começar, e a loira lá em cima, ela mira a flecha para matar o Snowden, e na hora ela atira na loira, porque ela tem que matar o mal na raiz. Ou nós mudamos, saímos desses posicionamentos que muitas vezes nós criticávamos e começamos a agir da mesma maneira, e ela vai lá e acaba com o mal. Estou defendendo aqui a morte, assassinato? Não, estou dando um exemplo. Porque quando eles estavam no distrito, eles criticavam a capital. Quando eles chegaram no poder, eles começaram a agir exatamente como o Snowden agia. Isso é pecado original. Isso é pecado original. Nós trazemos essa tendência, e se nós não vigiamos, se nós não adoramos, adorar para avivar, é para voltar à essência, é para estar nessa terceira etapa. Não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. Eu vou agir como Cristo a partir de agora, eu vou caminhar como Cristo a partir de agora. A adoração, o reconhecimento do nada, a humildade me liberta
do pecado. O Monsenhor Jonas escreveu um livro. Eu já li muitos livros, inclusive evangélicos, sobre questão de adoração, mas a adoração deles é bem diferente da nossa, né? Mas nós podemos adorar também quando não dá tempo para ir no Santíssimo, não tem como, ou a paróquia está fechada. Eu adoro o Senhor em casa, Ele está presente, mas nós adoramos Cristo na Eucaristia. E o Monsenhor Jonas, ele vai dizer aqui no livro, na página 12, transformados pela adoração. Jesus nos convida a sermos adoradores, e ainda nos acumula de muitas graças. Olha, vou abrir um parênteses, é o melhor livro que eu já li sobre adoração, não desprezando nenhum outro, mas muito concreto, muito aplicativo. Jesus nos convida a sermos adoradores, e ainda nos acumula de muitas graças. Ele quer nos convencer de que a transformação das nossas vidas acontece também pela adoração. Ele tem um projeto de esperança e felicidade para nós. Parece até impossível, mas é através da adoração que seremos transformados e curados. Jesus quer transformar pela adoração o seu temperamento, as suas fraquezas, o seu comportamento doentio gerado por traumas. Jesus não nos chama prontos. Diga para quem está do seu lado: Jesus não nos chama prontos. Diga para quem está do outro lado: Jesus não nos chama prontos. Não nos chama prontos. Monsenhor vai dizer: Jesus não nos chama prontos. Ele vai fazendo a obra no caminho. Lembre-se, Ele chamou os pecadores, como Maria Madalena e a samaritana. Há muita gente com temperamento e o gênio difíceis, pessoas explosivas, que se irritam facilmente, que perdem o controle com as pequenas coisas. Independentemente de como você está ou de como você é, hoje o Senhor está chamando você a ser um adorador. Quando começamos a adorar, as curas começam a acontecer. Digo por experiência própria: transformação do seu temperamento. A transformação do seu temperamento está na adoração. Talvez você não se enquadre no jeito que eu falei acima. Talvez você seja o contrário, uma pessoa melindrosa, ressentida, magoada, decepcionada. Pode ser ainda que seja orgulhoso, vaidoso, soberbo, altivo, prepotente, rude. Existe também aquele que não consegue falar a verdade, falso consigo mesmo e com os outros. A falsidade e a mentira foram tomando conta das pessoas, e da pessoa que não consegue mais distinguir o que é verdade e o que é mentira. Muitos lutam para ser diferentes. Hoje Jesus está nos mostrando que o segredo está na adoração. Diga comigo: o segredo está na adoração. Diga bem forte: o segredo está na adoração. Buscar o Senhor, para que se impregne na minha vida a essência profunda, que seja fixada em mim, nos meus pensamentos, nos meus olhares, nas minhas palavras, nas minhas atitudes, no meu comportamento, na minha pele, em todo o meu ser. O perfume, a essência de Cristo. Eu pergunto: você está disposto a pagar o preço da adoração? Adorar para avivar, ser transformado para ser instrumento de avivamento. Porque às vezes a gente tem atrapalhado o Espírito Santo. A gente tem atrapalhado. Às vezes nós temos atrapalhado. Esse é o chamado de Deus: adorar para avivar, mais de ti, menos de mim. Há um tempo atrás, não sei quanto, que eu preparei e orei, estou orando desde quando o Fábio disse qual era o tema da minha pregação. E ali eu ia na capela adorar o Senhor, e me vinha ao coração mais de Deus e menos de mim. Eu quero me esconder na adoração. Eu não quero aparecer, que o Senhor apareça, que o Senhor cresça.
Eu disse para ele, eu estou disposto a renunciar a tudo. E o Fábio sabe, eu não peço para pregar na profecia do avivamento. Por mim eu ficava sentado vendo vocês pregarem. Nunca pedi. E quando ele vai, eu falo, Fábio, você tem certeza que é eu mesmo? Coloca outro. Não, eu quero. O Espírito quer, os irmãos pedem. Eu falo, eu não quero. Ele vai, eu não vou, vai. Porque eu não fiz um encontro para eu pregar, eu fiz um encontro para a gente estar reunido, se amar, ficar aqui feliz da vida, porque nós acreditamos na mesma coisa, nós buscamos a mesma coisa, nós queremos a mesma coisa. A gente quer o avivamento, eu não quero microfone, eu estou aqui por obediência. E ele sabe, não estou de demagogia não, ele sabe. Por mim eu não pregaria, eu não preciso pregar, não preciso fazer nada. E ele fala, você vai, eu venho, estou aqui obedecendo. Porque aqui na Canção Nova existe um princípio de vida chamado autoridade e submissão. Inclusive os padres, está lá o padre João Marcos sentado lá em cima. Nós obedecemos até as mulheres. Temos mulheres superiores, os padres, escandalize-se. Temos mulheres que são superiores a nós em alguns setores. E nós, estou mentindo, Fábio? E eu obedeço o leigo, obedeço o Fábio. Ele disse para mim, prega, eu vim pregar. Porque eu coloco o peso, eu coloco a cruz sobre ele e dou o respaldo, porque é ele que organiza tudo. Eu só dou o respaldo quando precisa resolver alguma coisa mais difícil. Aí eu vou lá e resolvo. Mas eu obedeço, eu não preciso de palco. Eu não preciso de televisão, eu não preciso de rádio. Vocês estão vendo a televisão aqui? Nós não precisamos de televisão, nós não precisamos de rádio, não estou desprezando não. Pelo contrário, eu só estou dizendo, nós não precisamos estar em evidência. Tenha coragem de se esconder na adoração, tenha coragem de se esconder para avivar, renunciar tudo por amor ao Senhor, que Ele cresça e que eu diminua. E aí nós vamos chegar na segunda etapa do avivamento, um avivamento pessoal, mas eu não acredito num avivamento como nós estamos orando, que não saia para fora da igreja. E aí eu estou falando dos perdidos. E aí eu quero fazer memória de alguém que está chamando-nos para este avivamento. E o nome dele é Papa Francisco. Pode aplaudi-lo. O avivamento que nós esperamos é aquele que vai atingir os perdidos. Por isso que eu disse, as pessoas ainda não entenderam. Já passou a onda do avivamento. Eu não ouvi falar no Brasil de milhares de conversões, de ateus, de macumbeiro, de espírita, de prostitutas, de pessoas que estão na prática da homossexualidade. Eu não ouvi ainda. A gente ouve, converte 2, 3. Eu estou falando conversões em massa. Avivamento é conversões em massa. Os perdidos que são amados do Senhor, nós não somos melhores do que eles. Mas a gente não atrai se não for na santidade. Por que a igreja primitiva atraía tanto? Vejam como eles se amam. Ninguém passava necessidade, ninguém tinha dificuldade, eles partilhavam. Isso é avivamento. Eles se amavam. Tudo bem, os temperamentos às vezes se esbarram, a gente discute, a gente não se entende. Mas tem um princípio: não se põe o sol sobre o vosso ressentimento. Se eu não concordo, se o irmão fez alguma coisa, eu vou viver o princípio evangélico, eu vou nele. Se ele não mudou, eu vou chamar mais um irmão e vou lá exortá-lo. A igreja é a última instância. Mas a adoração nos ensina a viver isso. A adoração nos coloca no prumo, no rumo. Vejam como eles se amam. Eles tinham intimidade com o Senhor. Eles não ficavam de lamúria e de autopiedade quando eram perseguidos. Lembram quando Pedro e João foram testemunhar para a comunidade? Eles oraram e enviaram que os milagres aconteçam no Pentecostes. Eles celebravam porque sofriam por causa do Senhor. São características de um genuíno avivamento. Não é prosperidade, não é fama, não é influência. É santidade. Santidade, perfume de Cristo. Deus tem movido os céus, Ele tem provocado o Papa Francisco
a nos chamar a essa experiência, a sair do quadrado da igreja, a ir para as periferias existenciais. Não queiramos os palcos. Eu vou dizer para você, não queiramos os palcos, queiramos os hospitais, queiramos os presídios, queiramos as cracolândias, queiramos as casas de recuperação, queiramos as esquinas, os trens. Peçamos a Deus a graça. Nós não precisamos de luz, nós não precisamos de fama, nós não precisamos de microfone. Vai para as esquinas, vai para as esquinas, vai aos perdidos. Talvez você não vai falar, você vai só amar. Talvez você vai só impor as mãos e pedir o batismo no Espírito Santo. No livro O Nome de Deus, a Misericórdia, o Papa Francisco vai dizer, lá dentro, e tem até na contracapa: a igreja não está no mundo para condenar, mas para promover o encontro com aquele amor visceral que é a misericórdia de Deus. Para que isso aconteça é necessário sair das igrejas, sair das paróquias, sair e ir à procura de pessoas onde elas se encontram, onde elas estão sofrendo, onde esperam. Meu Deus, desde o início do pontificado, o Papa está gritando por avivamento. Com esse avivamento que nós sonhamos, que não é ficar pregando para a ovelha gorda, mas é ir àqueles que estão perdidos. Perdidos. O Papa está dizendo: eu quero avivamento. Nós não sabemos quantos anos de vida ele tem, mas ele está nos chamando. Quantos anos ele vai ter, mas ele está provocando: saiam, levem o Espírito, avivem. Sim, nós vamos fazer encontro de avivamento como esse, fazer o Somos Um, Mulheres de Pentecostes. Vamos fazer por aí vários eventos para avivar as ovelhinhas gordas, porque às vezes elas também estão desanimadas. Mas a gente precisa ir para os perdidos. A gente precisa sair. A gente precisa ter a coragem, gerar impacto com a nossa presença, abraçar o sujo, aquele que está imundo, aquele que talvez está fedendo, aquele que gera em nós até repulsa. Mas nós temos que ter a coragem de nos derramarmos sobre a sociedade e alcançar os marginalizados, os sofredores. Saiam, cheguem às periferias. Meu Deus, até quando nós vamos ficar pregando, Senhor, para ovelhas gordas? É a hora de ir atrás da perdida, da machucada, da doente, da revoltada, da entristecida, da abandonada, da solitária, da viciada, daquela que está em estado de adultério, apodrecendo. Senhor, nós queremos chegar nesse avivamento genuíno, nesse chamado que o Senhor nos faz. E eu quero ousadamente dizer que comece a partir do terceiro, a profecia do avivamento, a coragem do avivamento de Jonas. Jonas pregou para os assírios, não tinha hebreus, era um povo perdido. E uma pregação gerou o avivamento de toda uma nação, de toda uma cidade. É a hora. E para terminar, enquanto o Betinho e o Neto rezavam, eu estava ali, Deus me deu uma palavra. O ministério pode vir já. Está em Isaías, capítulo 54. Eu creio que é direção para nós daqui para frente. Canta, ó estéreo, do que não dá mais a luz. Explode de alegria e dá vivas, tu que já não tens as dores do parto. Pois os filhos da mulher abandonada são mais numerosos que os da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço de tua tenda, ligeira, estende a tua lona, nada de economia, estica a corda, finca a estaca. Para todos os lados irá te expandir, a tua descendência conquistará nações que virão repovoar as cidades abandonadas.
Não tenhas medo, não ficarás desapontada, não fiques com vergonha, não há motivo de corar o rosto. Deverás esquecer para sempre a vergonha que passavas na juventude, nunca mais hás de lembrar as desilusões do tempo de viúva, pois teu marido é o teu Criador, Senhor dos exércitos é o seu nome. Quem te resgata é o Santo de Israel. Ele será chamado Deus de toda a terra, mulher abandonada e aflita. O Senhor te chama, esposa da juventude, um dia abandonada, contigo fala o teu Deus. Por um breve instante eu te abandonei, com um imenso amor de novo eu te recolho. Na raiva por um momento eu te escondi meu rosto, com amor eterno voltei a me apaixonar por ti. É o que diz o Senhor teu Redentor. Como nos tempos de Noé, agora eu faço a mesma coisa. A ele eu jurei que nunca mais derramaria dilúvio sobre a terra. Da mesma forma agora eu juro que nunca mais terei raiva de ti, que nunca mais vou castigar-te. Mesmo que as serras mudem de lugar, ou que as montanhas balancem, meu amor para contigo nunca vai mudar. Minha aliança perfeita nunca há de vacilar, diz o Senhor, o teu apaixonado. Depois você termina de ler essa palavra, pega ela como direção, mas eu quero dizer para concluir: alarga o espaço da tua tenda, ligeira estende a tua lona, nada de economia, estica a corda, finca a estaca, adorar para avivar. É hora de avançar. O Senhor está nos chamando a atenção para que nós avancemos. Quantos aqui querem, fiquem de pé. Mas não existe avanço sem adoração. Porque se nós vamos avançar apresentando-nos a nós mesmos. É hora da intimidade, é hora da adoração, é hora de reconhecer o nosso nada. Eu não compus uma música. O ministério Frutos e Sementes toca comigo há 9 anos em Lorena, a minha paróquia. Todas as quintas. E quando eu respiro, eu espirro, eu gemo, ele já sabe o que eu quero. E um dia eu fiz uma exortação com eles. Vocês não viram que eu não estou mais usando algumas músicas que eu usava? É porque eu quero que brote do coração de vocês músicas que toquem o meu coração. Eles já compuseram acho que mais de 18, do jeito que eu gosto. E aí eu estava, não lembro, deve ter uns 15 dias, eu já estava rezando pela pregação, pelo nosso, na verdade nós fizemos, né, Evandro, quantos dias de preparação? Nem lembro, foi 53, 54, 58 dias de preparação. O Fábio postando lá o clamor pelo avivamento junto com o Alex, fazendo todo o movimento de preparação, porque nós queremos experimentar o que Deus tem para nós. E aí nesse tempo lá atrás eu escrevi para eles: olha, vocês podem compor uma música com isso, e fui escrevendo aquilo que vinha no meu coração. Estava ali na capela. E aí, daí a pouco, eles mandaram para mim a música, aquela letra. Talvez os que entendem de composição, né? Vamos melhorar, pode melhorar, se quiserem. Mas veio do coração. Menos de mim, mais de Deus. Que Ele cresça e que eu diminua. Que Ele apareça e eu me esconda. Se você quer isso que é o avivamento, experimentar em nós e transbordar para os perdidos, feche os seus olhos, levanta os seus braços na presença do Senhor, se entrega verdadeiramente a Ele nessa hora.
Cantemos. Vai se entregando, vai se rendendo em adoração ao Senhor. Que tu sejas o primeiro, que tu sejas meu tudo, que tu sejas meu maior tesouro, que tu cresças e tu apareças, eu me esconda, mais de Deus e menos de mim. Que tu apareças, eu me esconda, mais de Deus e menos de renuncia a si mesmo. Vai fazendo Senhor, agora a renuncio sua a si mesmo. entrega. Renuncia a si mesmo Eu não agora. posso mais ser como eu sou. Renuncia você, renuncia os seus conceitos. Essa mentirada toda, renuncia aquilo Senhor, que você talvez tenha trazido de ideia, de comportamento. Nós queremos verdadeiramente adorar para avivar. E a adoração é reconhecer que eu não sou nada e Ele é tudo. Basta de Que eu não tenho nada e Ele tem tudo. Então se entrega nessa hora, se abandona, se renda. Se você quiser se movimentar, se você quiser se prostrar, aquilo que Deus te mover, mas se renda agora, se entrega agora, se abandone agora. Reconheça-se nada, reconheça-se fraco. Quero começar do zero, Senhor, para que tu sejas meu, para avivar, para que tu sejas menos de mim, mais de Deus. Eu quero começar menos de mim, mais de Deus, menos da minha vontade e mais da vontade de Deus. Menos de mim, menos de mim, menos de mim. Que o Senhor cresça e eu diminua, que o Senhor apareça e eu me esconda, e eu quero me esconder na adoração a Deus. Então eu renuncio a mim mesmo, eu renuncio ao meu nome, eu renuncio a minha fama, eu renuncio a tudo aquilo que eu, Senhor Deus, muitas vezes vivo de mim, apresento de mim, para que o Senhor apareça. Eu quero me esconder na fumaça do incenso, eu quero me esconder na adoração, eu quero que tu apareças, eu quero que a sua essência, Senhor, que é a santidade, que é a vida de retidão, de justiça, apareça em mim, ó Deus. Apareça em mim, ó Deus. Eu não quero provar nada para ninguém, eu não quero convencer a ninguém, a não ser da sua palavra, Senhor. Eu não quero aparecer, me colocar como modelo, mas eu quero que tu cresças. Eu quero que tu cresças,
eu quero diminuir, eu quero me esconder, eu quero que tu apareças, eu quero me parecer contigo, eu quero que as minhas palavras sejam como as tuas, eu quero que a minha maneira de agir seja como a tua, eu quero que os meus pensamentos sejam como os teus pensamentos, eu quero, Senhor Deus, mais de Deus e menos de mim, mais de Deus e menos de mim, mais de Deus e menos da minha vontade, mais de Deus e menos de mim. Eu renuncio, Senhor, eu renuncio, eu estou disposto a pagar o preço, o preço desse avivamento, o preço dessa adoração, o preço dessa entrega. Eu estou disposto, Senhor, eu me rendo, Senhor, eu te reconheço, Senhor. Eu sei que o Senhor fez muita coisa até aqui, até mesmo através de mim, esse pobre servo. Mas a partir de hoje eu quero me comportar como servo e não como Senhor. Cada vez mais como servo, cada vez mais prostrado, entregue, abandonado, rendido. Eu quero me render a Ti, Senhor. Mais de Deus e menos de mim, mais de Deus e menos de mim. Que o Senhor apareça, mais de Deus e menos que o Senhor apareça, mais de Deus e menos de mim. Que Tu apareças, eu me esconda. Mais de Deus e menos. Que Tu apareças e eu me esconda. Que Tu apareças, eu me esconda. Mais de Deus. Vamos deixar crescer no meio de nós. Que Tu apareças. Que Tu apareças, eu me esconda. Mais de Deus e menos de mim. Que Tu apareças, eu me esconda. Mais de Deus e menos de mim. Que Tu apareça, eu me esconda. Mais de Deus e menos. Que Tu apareças. Que brote do nosso meio a adoração genuína, Que Tu do nada diante do tudo. Deixa brotar do seu coração, da sua alma, aquilo que ela mais anseia, aquilo que você foi criado. Nós somos criados para adorar. Mais de Deus e menos de mim. Agora não canta mais não, deixa só fluir do seu coração a adoração a Deus. Que a sua alma encontre agora o seu Senhor. Eu sou do meu amado e Ele é meu. Onde está o meu amado? Busque o seu amado nessa hora em adoração. Busque-o. E vai deixando fluir da sua alma a adoração ao Senhor, o reconhecimento, a entrega, o abandono, o reconhecimento de que eu não sou nada e Ele é tudo. A adoração, a essência. Sem adoração nós não somos. Como ser humano, como homem não é homem se não for humano. É a essência. Deixa brotar, deixa fluir, deixa espontaneamente. Se você quiser gritar, se você quiser orar, chorar, a liberdade no meio de nós. Mas que você adore o Senhor,
que você o reconheça, que você o ame. Francisco de Assis ficou com um problema na visão, de tanto que ele chorava diante do crucifixo, adorando. Ele gritava como um louco dos morros de Assis: o amor não é amado. O amor não é amado. Ame agora o amor. Se entrega naquilo que você é. Se entregue à adoração. Você é adorador. Recebe, Senhor, a nossa adoração, o nosso louvor, o nosso reconhecimento, aquilo que nós somos, Senhor. Nós somos adoradores, nós não somos nada, só adoradores. Que caia adoração a nós mesmos, ao nosso ministério, ao meu sacerdócio, que pode tornar-se um ídolo na minha vida, Senhor. Que caia adoração a amizades, a pessoas, ao dinheiro, a fama. Que caia agora por terra, Senhor, e só o Senhor seja adorado, só o Senhor seja engrandecido. Mais de Deus e menos de mim. Que o Senhor cresça, eu quero desaparecer, que o Senhor cresça. Adorado, Senhor, exaltado a Deus, glorificado, Senhor. Tu és digno de todo louvor, de toda adoração. Tu és digno de toda glória, de toda honra. Tu és digno, Senhor. Nós te adoramos, nós te reconhecemos, nós te queremos, nós te desejamos, Deus. A nossa alma tem sede de ti, ó Deus. A nossa alma tem desejo. O nosso coração não descansa se não for em ti, Senhor. Se não for na tua presença, se não for na adoração. O nosso coração não descansa, Senhor, se não for em ti. Se não for em ti. Mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Eu te adoro, ó Deus, com todo o meu ser, com toda a intensidade do meu coração, com todo o meu respirar, com todo o meu corpo, com todo o movimento das minhas células. Eu te adoro, Senhor. E eu sei que o Senhor está aqui. Eu sei que aqui a sua glória se manifesta. Mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Oh, Rabacere, oh, Rabacere, Rabalacere, oh, Rabacere, Cantala, Rabalala, Rabacere, Cantala, Rabalacere, oh, Rabacere, Cantala, Rabacere, oh, Rabacere, oh, Rabacere, Cantala, oh, Rabacere, oh, Rabacere, oh, Rabacere, oh, Rabacere, diga ao Espírito: eu sou do meu amado. Diga: eu sou do meu amado. Eu te pertenço, Espírito. Eu te pertenço. Eu te adoro, Espírito. Eu te adoro, Espírito. Eu te amo, Santo. Espírito de Deus. O Espírito recebe o nosso Tu és amor. meu. E eu sou teu. Tu és meu e eu sou teu. Todo teu, todo teu.
O Senhor me dá uma imagem muito linda. É algo tremendo. Em cada um de nós se acende uma fogueira como aquela da sarça ardente. E nós não somos consumidos pelo fogo, mas nos tornamos no fogo do Espírito, a chama viva do amor de Deus na humanidade. Tu és uma chama do amor. Tu és uma chama de adoração. E como que o fogo se inflama? Com o serviço. Diga para o Senhor: eu quero te servir, Senhor. Eu quero te servir, eu quero, Senhor. Eu quero. Eu quero te servir. Eu quero fazer tudo para que a tua vontade se estabeleça. Por isso, mais de ti, Senhor, muito mais fogo, Senhor, muito mais potência do teu Espírito, Senhor. Deixa o fogo do Espírito agora consumir os teus sonhos humanos, os teus projetos. Deixa o fogo do Espírito consumir tudo aquilo que há ao teu redor. Espírito, queima tudo que há em mim, o que precisa ser queimado. Queima o pecado, a miséria, a vaidade, o orgulho, a mentira, a soberba, o desejo de aparecer. Queima, queima, Espírito. Mais de ti, mais. Canta isso para encerrar esse momento. Canta. Se você puder se ajoelhar, se ajoelha e canta com toda a tua força. Mais de Deus e menos de mim. 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 E está em tua presença, me esconder na adoração, adorar. Amém. Coloca no altar. Coloca no altar toda a lenha da vaidade. Coloca no altar toda a lenha da mentira. Coloca no altar do Senhor toda a lenha que você armazenou durante todos os anos na presença do Senhor. Aquela lenha que já não tem por que ficar guardada. Ela tem que ser queimada. E se ela não for queimada, ela rouba o espaço de Deus, ela rouba o espaço do sagrado. Coloca no altar. Quando Abraão vai para um monte, ele leva a lenha, constrói o altar e põe a lenha, e chega fogo na lenha. Coloca a lenha no altar do Senhor. Coloca a lenha da miséria da tua vida. Coloca tudo no altar do Senhor agora. Deixa queimar. Diga: queima, Senhor. Queima, Jesus. Queima, queima, fogo potente do Espírito Santo. Queima, 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 fogo de avivamento. Queima, 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 queima mais. Eu preciso, Senhor. Por mim sozinho eu não posso. Queima, Senhor, queima. Eu estava pegado, Senhor. A raiz era profunda. Queima, 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 Senhor. Senhor, nem queimar.
Senhor nos dê a graça, ainda na manhã desse dia, de saber o que verdadeiramente significa mais de Deus e menos de mim. Que o próprio Espírito Santo nos conduza num caminho de aprendizado. Mais de Deus, mais de Deus e menos de mim. Vem queimar. Para terminar, canta isso bem forte. Deus e menos de mim. Mais de Deus, mais de Deus e menos de mim. Mais de Deus e menos de mim. Pareça Eu me esconda, que tu apareças. Eu me esconda, mais de Deus e menos de mim. Agora levante seu braço mais alto que você puder e canta adorar, Adorar. para mais de Deus, mais de mim. Que Ele cresça, que Ele cresça, eu diminuo. Olha o gesto. Que Ele cresça, abaixa agora, e eu diminuo. De novo, que Ele abaixa mais, e eu diminuo. Que Ele cresça, que Ele cresça. E se você pode jogar no chão, se joga. Se joga. E agora é a hora de você colocar em Deus tudo aquilo que precisa ser diminuído, o que tem te afastado de Deus, Ele o que cresça. não tem permitido Deus crescer. Agora é hora de queimar o pecado, a vaidade, a soberba, o CD, o livro, a palestra. Que Ele Oh, cresça. Senhor, queima, queima, queima. Não é ironia, vamos queimar ironia. Que Ele Queima. cresça, que eu diminua. Que Ele cresça, que eu diminua. Fala, profeta de Deus. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele cresça, que eu diminua. Se entrega. Está. Respire profundamente. Silencie totalmente. E pode ir se levantando, porque você não é mais a criatura que chegou. Agora você nasceu do Espírito. Ressuscitado. Pode até se sentar. Vai se sentando. Não faça muita festa. Não gaste muita energia dessa criatura nova, porque tem muito serviço, tem muita missão, tem muita alma para salvar. Eu prometo. Eu vou dar 3 recadinhos, e aí a gente vai para o nosso intervalo para não atrasar. Mas antes, eu quero partilhar a profecia de ontem à noite. Quando o Padre Eduardo pregava, eu tive a imagem de uma grande batalha dos anjos do bem contra os anjos do mal. E na medida que os anjos do mal atacavam a igreja, os anjos do bem se levantavam em defesa da igreja, junto com a Virgem Maria,
pela misericórdia do Senhor. Mas agora a visão ampliou, na medida que nós jogamos a nossa miséria, Padre, em cima do que o Espírito levou o Senhor a nos exortar. Os anjos não precisavam mais guerrear contra os anjos do mal, porque os anjos do mal, na medida que nós jogávamos as nossas misérias no fogo, eles sumiam por si próprios, porque eles não tinham força contra o eleito de Deus, eles não podiam atacar. Agora pode aplaudir o Senhor, pode gritar assim, pode. E eu só posso dizer uma coisa, Padre Dudu, obrigado pela coragem. Padre Roger, obrigado pela coragem. Pode aplaudir a profecia do avivamento da boca desses profetas. Não foi vocês não, foi Deus, foi o próprio Deus. E para isso, nós da Canção Nova nesse acampamento, para ajudar essa graça do Espírito a se realizar, Monsenhor Jonas Abib nos escreve esse livro. Agora meus olhos te viram. Não está sendo televisionado. A pedido do Monsenhor, esse livro e o livro do Padre Roger, 50 dias devocionário do Espírito para todo o ano litúrgico. Ele não vai ser vendido no preço comercial. Ele vai ser vendido a R$15, para que todos nós possamos levar essa experiência. É um pedido. Monsenhor pediu, tira o que puder tirar. Tantos cada livro desse. E hoje no Davi, somente para quem está aqui, não é para quem está em casa, R$15. Agora meus olhos te viram. E o devocionário da profecia do avivamento, 50 dias. E quero lembrar algo: o devocionário da profecia do avivamento não é só para os 50 dias de preparação a Pentecostes, não. É para todos os dias, para todo o tempo litúrgico, para que possamos assim cada vez mais nos mortificar em Deus. Amém? Segundo aviso, compra os livros, né? Segundo aviso, hoje à noite nós teremos vivendo esse momento que o Papa Francisco pediu da adoração, algo sobrenatural. Nós vamos em procissão de velas com o Santíssimo Sacramento do Rincãozinho, passar pelo santuário do Pai das Misericórdias e descer até o centro de evangelização, para um grande oráculo profético de avivamento para toda a nação, como o Padre pediu hoje, para o Brasil avivado. É muito lindo a gente contar testemunhos, como o Padre disse hoje, de uma Nigéria avivada, de um Canadá avivado. Mas agora, hoje à noite, nós vamos pedir um avivamento para a nação brasileira. Como é que é o nome da palavra que usaram aí no Lava Jato? Aletheia. Hoje à noite nós vamos viver uma aletheia diante do Senhor. A verdade do Senhor na nossa vida. Amém? Monsenhor Jonas vai presidir a missa às 16 horas, graças a Deus. E parece que estão transmitindo ali, para avisar que nós vamos transmitir pela TV a missa que o Monsenhor Jonas vai presidir. Então quem está em casa vai poder acompanhar também. Deus abençoe, bom intervalo. A gente volta às 11h10 para cá.